Olá, o comentário de hoje é sobre a compra e venda de veículos usados, situação que causa incômodos tanto para comprador como para vendedor, o que por vezes acaba demandando ações na justiça para a solução de conflitos entre as partes. Primeiramente, é importante então esclarecer ou fazer um apanhado rápido aí sobre o Código do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, que trata basicamente então dos direitos do consumidor e dá outras providências. No seu artigo 1º, o Código do Consumidor ele então define as normas de proteção ao consumidor e outras situações de ordem pública e de interesse social. No seu artigo 2º, ele define claramente o que é consumidor, que o consumidor então é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço. No seu artigo 3º, define que fornecedor então é toda pessoa física ou jurídica, justamente aquele que vende, que faz o comércio da mercadoria. Basicamente então, o consumidor e o vendedor ele deve adotar algumas medidas de segurança. Por exemplo, na compra do veículo usado, tanto o consumidor como o vendedor ou o fornecedor, como queiram, precisam então adotar esses cuidados para evitar então problemas futuros com um negócio mal feito com a compra do veículo usado. O consumidor muitas vezes, ao escolher um veículo para comprar, ele não adota então esses cuidados mínimos. A maioria dos negócios então ocorre de forma impulsiva, sem que haja medidas básicas de segurança. Talvez por essa razão justamente surgem conflitos, às vezes que acabam por se resolver na justiça, como foi dito. A compra e venda do veículo usado, a principal razão dos litígios que acontecem na justiça é justamente a condição daquele bem ou daquele veículo. Por isso, então, o comportamento das partes no momento do negócio, ele vai evitar essas demandas judiciais. No caso de consumidor, a primeira providência ao pensar em adquirir um veículo é buscar informação técnica e fazer uma avaliação consciente. A segunda, estar atento à escolha da marca, do tipo de veículo, do tipo de combustível que melhor atenda a sua necessidade. Uma outra sugestão é buscar, digamos assim, no mercado o produto que esteja então dentro das expectativas do orçamento. Saber analisar as ofertas, que certamente serão muitas e que acabam tornando a escolha cada vez mais difícil. Verificar a documentação, inclusive pesquisando junto ao Detran se existe alguma pendência, como por exemplo alienação, multas e outras situações normais. Verificar junto à Justiça Comum e à Justiça do Trabalho. Essa é uma providência que nem sempre as partes fazem, mas é importante principalmente para a proteção aí do comprador. Por fim, o mais prudente e aconselhável, que evitaria então algumas demandas judiciais, é buscar auxílio a um mecânico, a um profissional da área para fazer então a avaliação daquele veículo que se pretende adquirir. Esse mecânico então ele vai avaliar então as condições do veículo, o estado do motor, da lataria do carro. Então lembre-se, é direito do consumidor testar o veículo e submetê-lo à análise de um profissional, que poderá detectar possíveis defeitos e defeitos esses ocultos muitas vezes. Agora vamos analisar sobre a ótica do vendedor. O vendedor então ele precisa formalizar o contrato, de preferência com 2 assinaturas de testemunhas, com identificação das partes, do produto, além do preço e condições de pagamento. Informe no contrato ou na nota fiscal qual a quilometragem do veículo. Isso evita algumas discussões posteriores. Uma sugestão: elabore um termo de entrega do veículo. Elabore também um termo de vistoria que comprove que o comprador levou ao mecânico de sua confiança. Nunca efetue uma compra sem preencher os documentos de transferência. Fique com uma cópia para que, se o comprador não efetuar a transferência em 30 dias, você poderá fazer a comunicação de venda
junto ao Detran e assim evitar incômodos como multas e os famosos pontos na carteira de habilitação. Por fim, tanto no caso do comprador como do vendedor, seria conveniente a contratação então de um profissional técnico, que é o famoso e nem sempre procurado advogado. A prática é procurar o profissional quando ocorre algum problema, quando que o ideal seria procurar o advogado antes de fazer o negócio. O ideal e correto é ter auxílio na formalização do contrato, justamente para evitar ou minimizar possibilidades que acontecem ou que podem acontecer em relação ao negócio efetuado ou ao mau negócio efetuado.